Boa noite, eu vou estar passando aqui agora uma resolução de um exercício que foi passado para complemento de nota da matéria de cálculo numérico. E meu nome é Anderson. Eu vou estar passando aqui agora, só um momento. Eu vou começar a estar passando aqui agora a resolução dessa questão. O enunciado diz o seguinte: na realização de uma experiência, determinou-se os seguintes valores de capacidade de valor C a várias temperaturas T de um metal. Apresentar a tabela com os valores, e ele diz o seguinte: use a técnica dos mínimos quadrados para calcular. Letra A. Um modelo linear que estime C com função de T. Daí a gente vai passar aqui para o Scilab, para estar apresentando para você como foi feito esse programa. Seguinte, no início aqui a gente apresentou a variável x, que no caso vai ser t, que é a variável independente, que vai ser denominada x no Scilab. A função f de x, que é a variável dependente, vai ser o nosso c. Bem, no início aqui nós colocamos os valores de t e de c. Daí nós criamos o programa com a função aqui. F de x definimos aqui a primeira, x a segunda. Aqui nós definimos a primeira matriz. Como é uma função linear, essa questão ele diz que é linear, então ele vai ser uma reta, uma função do primeiro grau. Então definimos aqui a primeira matriz como sendo, não sei pronunciar essa palavra, length de x, como é dado na nossa fórmula, ele vai ser o número de itens que tem na nossa variável x. Então serão 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa função aqui, ele define a quantidade de itens que tem no nosso x. Logo em seguida temos o somatório de x. Mais abaixo temos o somatório de x para completar a função. E somatório de x ao quadrado, definindo uma função, uma matriz 2 por 2. Como ela é uma função do primeiro grau, ela tem que ser uma matriz 2 por 2. Ela vai definir as duas incógnitas que são necessárias para resolver esse polinômio. Vamos lá. A nossa matriz de igualdade, ela é definida aqui como sendo T. Ela tem a primeira variável, que é a somatória de f de x. E logo em seguida, que vai ser a nossa segunda variável, vai ser o somatório de x vezes a função de x. Logo em seguida, para acharmos as incógnitas, nós temos que definir uma variável a, que seja igual a igualdade dessa matriz, voltando para a matriz inicial, que é a nossa matriz 2 por 2. Quando nós jogamos esse cálculo aqui e damos uma função para ela aparecer na tela, ela vai nos dar essa função aqui, que no caso vai ser a função que é do polinômio dos mínimos quadrados, que vai ser a primeira função mais a segunda função, que nossa incógnita, que eu chamei de a, vezes o x, que vai dar uma função no primeiro grau. Pronto, aqui nós já temos a primeira resposta. Nessa primeira parte do programa. A letra B, ele pede um modelo quadrático que faça prever a relação entre C e T. Eu fiz em uma outra parte aqui, que foi basicamente a mesma coisa, definir os valores de x, os valores de f de x, pedi para plotar o gráfico também, que eu não tinha falado. Aqui nós vamos definir a nossa matriz de grau 2, que é a função quadrática. Nessa função aqui nós temos que definir uma matriz que seja 3 por 3, que ele vai definir 3 incógnitas para a gente achar a nossa função de segundo grau. Aqui, como eu tinha falado,
o somatório a quantidade de x que tem lá na variável, somatório de x, somatório de x ao quadrado e assim por diante, que é a nossa função, a nossa fórmula, né, dos mínimos quadrados. Definir também a matriz igualdade, são três incógnitas, e depois, assim como o outro, eu fiz o cálculo aqui no Scilab para que ele definisse as minhas variáveis A1, A2 e A3, definindo assim o polinômio de função que eu chamei função 2, que seria o B1, que seria a minha primeira incógnita, o B2 vezes o x e o B3 vezes o x ao quadrado, definindo assim um polinômio do segundo grau. Pronto, aqui está a segunda resposta. É esse programa que ele é definido. Na letra C, ele pede quais são os modelos, qual dos modelos que parece mais adequado, justifique. Bem, eu pensei o seguinte: eu achei o polinômio, achei todas as incógnitas e fiz o meu programa, tanto para a função linear quanto da função quadrática. Nesses dois, eu pensei o seguinte: eu já tenho a minha função, agora eu vou desenhar essa função na tela e vou definir quais são os erros para cada f de x. Quando eu fiz aqui esse valor jogado na matriz, no meu polinômio, eu joguei esse valor aqui, menos 50, eu subtraindo esse valor do meu valor inicial, que vai ser esse f de x, eu posso ter o primeiro erro. Daí, quando eu fiz todas essas funções aqui para todos os x nesse polinômio, eu achei vários valores. Daí eu fiz os erros absolutos de cada uma deles. Peguei a primeira variável, retirei a diferença dos dois do meu primeiro f de x e assim por diante. Continuei fazendo meu cálculo com todos os valores absolutos de todas as incógnitas de f de x. E no final eu fiz uma média dividindo pelo número de itens que tem lá no meu... Aqui tem um x, mas no caso seria um f de x. Quantidade de itens que há em f de x. Mas aí não importaria, porque ele seria a mesma quantidade de itens. Depois que eu joguei todos esses valores aqui, criei o meu gráfico, eu rodando o primeiro, que é a função linear, para poder achar todos os valores, eu achei o meu gráfico, que é até razoável. Ele diz uma função muito... aparentemente não houve quase erro em cima dos valores de x, das funções de x no caso. Passou a função aqui linear. E definindo os valores, eu encontrei os valores de f de x, aqui que são definidos no programa, os valores de f de x, a minha primeira matriz, a minha matriz igualdade, as incógnitas A1 e A2, o polinômio interpolador, os valores de f de x para quando o meu x assumir os valores que estão na tabela. E aí no final eu achei a média dos erros. Na minha função linear eu achei um valor abaixo de 0,008384. Quando eu fiz essa verificação nos mínimos quadrados da função quadrática, eu achei um valor muito alto, definindo assim que a função linear ela se enquadra perfeitamente, no caso, melhor do que a função quadrática para esse programa. Então essa seria a resposta da letra C.